Oi, tudo bem? Estamos aqui iniciando a segunda aula do mini curso sobre como melhorar a sua relação e comunicação com a criança. O meu nome é Maria Belintani e eu comecei com essa mobilização social para trazer para professores e pais conhecimento com fundamentação científica, mas acessível a todos vocês, para que todos possam usufruir de tudo que a gente tem conhecimento, né, sobre educação, sobre psicologia, e eu tenho certeza que ao entrar em contato com essas ideias, o que vai acontecer? Você vai aprender, você vai ter elementos para agir com outras estratégias ao lidar com as crianças, sejam filhos, sejam alunos, para trabalhar, entender o ser humano. Esse mini curso que nós estamos fazendo, ele é especialmente para isso, né? Para que a gente saiba como utilizar a linguagem, uma linguagem mais assertiva, que não seja agressiva, mas é claro, nós também precisamos de autocontrole. O conhecimento, ele está aí. No entanto, a vontade de mudar tem que ser sua. A Sandra já pediu, vocês vão amar hoje. A Sandra já pediu para participar. A Sandra, o dia de hoje vai ser muito bom, é em continuidade à quarta-feira passada que nós tivemos a primeira aula sobre sentimentos. Oi, Sandra, Boa noite, Maria. Tudo bem, como querido? tudo, Sandra? E você? Eu estou bem também. Meu áudio está bom? Tá ótimo. Tá dando para ouvir, Perfeito. pelo menos eu. Pessoal, tá dando para ouvir bem a Sandra? Eu, eu acredito que sim. Que sim, né? Uhum. Então, tá bom. Olha, eu tenho certeza que vocês não estariam em melhores mãos do que a Sandra, que é muito jeitosa, tem muito conhecimento a respeito do assunto. A sua tese de doutorado foi na área do desenvolvimento moral, né? Trabalhou muito tempo com isso, não só em curso, mas aplicando isso em várias atividades que ela exerceu. E aí eu vou convidar a Sandra para falar um pouquinho disso, dessa experiência que você tem. E aí a gente pode começar. Ah, esqueci. Gente, eu tenho uma novidade que eu vou contar assim que eu aguentar. No finzinho da live. Vocês vão amar. Tá? Então vocês fiquem muito atentos que eu acredito que essa é uma boa novidade mesmo, tá bom? Sandra, por favor. Maria, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder transmitir os nossos conhecimentos, né? E eu tenho certeza que com essa live nós também iremos aprender, não iremos apenas ensinar ou trocar ideias, né? O quanto é enriquecedor esse momento. E eu acho que você foi muito sábia quando você coloca a questão dos estudos, né? Então, falar sobre a questão da linguagem também exigiu de nós muito estudo, a pesquisa, né? Quando você colocou a questão do doutorado, a minha pesquisa do doutorado, que foi relacionado a conflitos, a linguagem está muito relacionada, né? A linguagem, ela está presente a todo momento nas nossas relações. Então, nós também nos embasamos numa teoria, numa pesquisa, e não é uma conversa aleatória, mas ela também é embasada teoricamente, né, Maria? E você bem sabe o quanto nós estudamos com relação a essas questões, né? Então, não dá para a gente dizer que não houve pesquisa e que não houve estudos, pelo contrário.
né? E que fique muito claro, né, Sandra? Mais uma vez, não é achismo que nós estamos trabalhando. A gente tá, Exato. né? A gente tá conversando com vocês com a preocupação de ser o mais fidedigno possível à Uhum, teoria. E colocando, uhum. evidentemente, a nossa interpretação para muita coisa e a nossa prática, que transforma a teoria muito mais próxima da nossa realidade, né? Bom, Exato. e E, Sandra, desculpa. e, o, e o quanto. Não, vamos fazer assim mesmo num bate-papo que fica mais interessante. Maria, fique à vontade para me interromper, para dar exemplos, enfim. Somos nós duas aqui para apresentar o tema, ok? Vai, diga. E como que eu acho interessante nós iniciarmos a nossa conversa? Você bem sabe que quando nós trabalhamos com a formação de professores, fica muito claro nas nossas conversas, né, o quanto o professor se preocupa em qual o sujeito que ele irá formar. E, aliás, uma das perguntas que comumente fazemos aos nossos professores, às famílias que nós temos contato, que solicitam as nossas intervenções, a primeira pergunta né, que indivíduo você deseja formar? E frente a essas respostas, normalmente eles respondem assim: eu desejo que o meu aluno seja um aluno íntegro, que seja um aluno crítico, que seja autônomo. Os pais também falam: eu quero um filho honesto, eu quero um filho do bem, eu quero. Então, quando existem procedimentos que contribuem significativamente para a formação desse sujeito, né, dessa criança, que hoje ela está em pleno desenvolvimento. Eu fiz até um roteiro, Maria, para que para que a gente deixe menos lacunas possíveis aí nas nossas ideias, né, por se tratar de uma conversa. Então, quando nós perguntamos o que sujeito, que indivíduo eles desejam formar, né, a criança de hoje, que adulto você deseja dele no futuro, é muito comum nós ouvirmos essa questão. Eles falam pessoas inteligentes? Falam, claro, né, que seja inteligente, que seja íntegro, que seja honesto, que seja do bem. E a escola hoje, há muito tempo nós estamos estudando, né? É papel da escola trabalhar os conteúdos, desenvolver os conteúdos? Sim, mas a escola vai além disso. A criança não é só conteúdo. Nossos filhos não são apenas conteúdos, né? Então, fazer essa reflexão nos permite pensar que existem vários procedimentos que contribuem para a formação desse sujeito, vamos dizer assim, amarrando numa palavra só, nesse sujeito do bem, Uhum, né? exato. A linguagem, na verdade, a linguagem ela é um dos procedimentos. Mas, por exemplo, quando a Ana, na live da semana passada, coloca a questão dos sentimentos, interpretar, validar, né, o sentimento do outro, é um outro procedimento. A linguagem vem como um outro procedimento. O Edson, a semana que vem, vai falar sobre as questões quando a linguagem não surte efeito, porque O que pode que a gente acontecer, faz? Uhum. né? O que fazer? Então, eu falei, eu descrevi, eu conversei, eu tive um diálogo enriquecedor, mas não deu conta. E aí? Pode castigar? Não pode? Aí o Edson, a semana que vem, vai falar sobre essas questões, que também são outros procedimentos, né? Vem aí, a gente acaba amarrando todos esses procedimentos e temos a certeza que conseguimos formar, então, hoje essas crianças que no futuro sejam adultos mais assertivos, vamos dizer assim, né? Eu acho que você foi muito feliz nesse comentário, Sandra, porque e tá deixando bem claro o seguinte: você mudar o jeito de falar não significa que você não vá ter autoridade, muito pelo contrário.
Uhum, né? uhum, Isso não significa que o seu filho não vá sofrer a consequência das ações uhum. que ele tomar, mas Certo. tipo de consequência é essa para que ela seja efetiva? E não Uhum, venha dizer que bater tem consequência positiva ou resolve o problema. Mas uhum. isso daí é para a semana que vem. Na Então, semana que vem. aquela coisa de psicologizar o comportamento, Uhum, explicando tudo, achando. Não é essa a nossa intenção. Pelo uhum, contrário, é uhum. resgatar, em muitos casos, a autoridade tanto do professor como da família com os seus filhos, que vai ficando Exato. por N fatores, não é porque não sabe educar, não, viu, gente? É que vai Exato. ficando um pouco confusa com esses tempos que a gente vivencia, tudo bem? Certo. E aí, o que também podemos refletir é que ninguém nasce professor, ninguém nasce pai e mãe. Iremos errar? Muito. Iremos. Né? Eu tenho atendido, Maria, nesse período aí de quarentena, algumas famílias, né? Solicitando, falando, o que eu faço? Tá teimoso, não me obedece. Tá me testando, enfim, as crianças testam mesmo, nós testamos, o que dirá as crianças que estão em pleno desenvolvimento. É, não tá fácil, né? Esse período da quarentena, eu penso que esse período está sendo difícil para todos, mas nós precisamos fazer desse período leve. Precisamos fazer com que as relações que estamos estabelecendo dentro de casa, ou mesmo no trabalho, enfim, sejam relações mais harmoniosas. Falando teoricamente, Rain Ginot, que é a nossa referência, né, bem focada no Rain Ginot, ele tem uma frase que ela faz a gente pensar muito bem no seguinte, ele diz assim, precisamos desaprender a nossa linguagem habitual. Qual que é a nossa linguagem habitual? Não vamos generalizar, né? Mas vamos pensar, qual que é a nossa linguagem habitual? É uma linguagem de ataque, né, que acusa. Frente a uma situação de conflito, por exemplo, é comum, vamos pensar numa relação de adultos para a gente depois trazer para a relação com a criança. Uma discussão entre marido e mulher é muito comum que um ataque o outro, Com certeza. né? Então, como que eu vou me defender? Então, se meu marido diz assim, porque você é teimosa, teimosa é você, que não escuta o que eu tô falando, que sempre, né? A ideia é sempre, talvez, no toma lá da cá, né? Aquela coisa assim, eu grito, você grita mais alto e por aí a gente tenta. Chega um momento que você não sabe nem por que você está discutindo. Com a criança, é a mesma coisa. Eu não preciso bater de frente com ela para receber o respeito. Aliás, não é por essa via que nós recebemos o respeito, né? Para eu ser respeitada, eu preciso respeitar. E assim é com a criança, desde pequenininha que ela vai aprender. Se desejamos um adulto mais assertivo, tudo começa lá, desde pequenininho. Mas, Sandra, ele tem só 2 aninhos, não tem problema. O trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Nem que eu tenha que falar 99 vezes, eu vou falar 99 vezes. O que é importante? Que a minha linguagem esteja afinada com a minha atitude. Eu não posso falar algo e fazer diferente do que eu falei. Então, tem que haver uma sintonia entre a linguagem nossa, pensando em educar, com as nossas atitudes, com as nossas posturas frente aos nossos filhos e alunos.
Então, não basta eu dizer, eu sou um pai que estabeleço diálogo, em casa é tudo na conversa, mas como que esta conversa está sendo estabelecida com o seu filho? Ou mesmo um professor, é muito comum a gente ouvir, né? Mas eu converso com meus alunos. Como que você está estabelecendo esse diálogo? E aí, o que nós precisamos entender? Que a linguagem do adulto, ela não é inócua. Ou seja, né, o que isso significa? Significa que a nossa linguagem, ela afeta a vida da criança, seja para melhor ou pior, né? Seja para a criança se sentir bem ou não. E isso tem que ser muito... Toda mensagem que nós emitimos tem um receptor. Como que esse receptor vai receber a mensagem? Então, são duas pessoas, né? Por isso que nós utilizamos da linguagem descritiva. E o que significa a linguagem descritiva? Descrever a situação. O que nós precisamos aprender, né? Refletir bastante. As nossas palavras, elas influenciam no conceito que a criança tem de si. Ora, se desejamos formar crianças que no futuro sejam mais assertivas, eu tenho que ter muito claro para mim, Maria, que a forma como eu me comunico com essa criança, ela é a forma como ela vai se ver. É a representação de si, porque a criança constrói essa representação. Nós, adultos, temos muito claro como que nós nos vemos. Tá certo. Isso é muito importante. A representação de si também está relacionada à autoestima. E o exemplo seria esse, Sandra. Eu não acredito que você fez isso outra vez. Olha que frase mais boba, não é? Não é uma frase... Exato. Então, veja, quando eu digo assim, eu não acredito que você fez isso outra vez, o que está por trás da minha mensagem? De novo, você fez errado. Exato. De novo, você aprontou. Exato. Então, a nossa linguagem, Maria, não deve avaliar. A nossa linguagem, nós precisamos evitar expressões que julguem a personalidade do outro. Isso é muito importante. Então, quando eu digo assim, quando eu digo de novo você fez isso, olha o que está por trás da minha mensagem. Agora, quando eu descrevo, por exemplo, uma criança que derruba suco em quase todas as refeições, é muito comum a mãe ou o próprio professor, né, dizer: Joãozinho, de novo você derrubou o suco, todos os dias eu tenho que chamar a sua atenção. Essa é uma linguagem que não é produtiva para uma criança que está desenvolvendo e aprendendo. Ela não vai pegar o copo, vai pegar o suco e vai falar assim, bom, eu vou derrubar o suco no meu uniforme, eu quero me sujar, eu quero, né? Ou quando nós dizemos assim, como você é desastrado, olha o julgamento. É tão simples, ao invés disso, diga para a criança, vejo que o seu suco caiu. Você precisa de ajuda ou você vai se limpar sozinho? O que está por trás da minha mensagem? Olha, eu descrevi. Eu vi que o seu suco caiu. O que a gente vai fazer agora? Não é? E quando nós temos essa prática na comunicação, Maria, é tão interessante que por si só a criança já sabe o que fazer. Não tem problema que ela derrubou o suco. Não tem problema que caiu no uniforme. Aliás, o uniforme... foi feito para lavar. Exatamente, como as nossas roupas, né? Então, é isso que precisamos ter muito claro na nossa comunicação. Evitar palavras que julguem a personalidade ou até mesmo a capacidade da criança ou
do outro, porque veja, nós estamos falando da linguagem com a criança, mas é interessante porque essa linguagem, Maria, ela serve, ou seja, ela é útil, né, para toda e qualquer relação, de Exatamente. adulto para adulto também, né? Exatamente. O quanto nós conseguimos melhorar a nossa relação, mesmo enquanto relações entre adultos, o quanto a gente consegue melhorar. Então, não nós falamos das crianças, mas lembrem-se, é para qualquer relação. Seja... Não, desculpa, pode terminar o raciocínio. Pode falar, Maria. Mesmo voltando, quando você está falando dessa questão do respeito, né, Sandra? E voltando à questão do suco que caiu, né? Sim. Eu tenho duas observações para fazer, porque eu estou dando uma lida aqui, né? Então eu queria fazer essa interferência. Por favor. Se a criança está derrubando o suco e você espera que ela deixe de derrubar o suco, coloque como um desafio. Ou então você fala, que bom, hoje você derrubou menos do que ontem, você está conseguindo. E Maria, eu deixo aqui até um convite, porque nós estamos falando da linguagem descritiva, mas fica aí um convite, depois conversamos, né? Se vale a pena ou não, falarmos também sobre o elogio. Nossa! Segundo momento, como elogiar, né? É extremamente importante, porque esse exemplo que você deu também entra como um elogio. Eu não preciso dizer para a criança, parabéns, você não derrubou o suco. Hoje você não derrubou, parabéns. Mas como eu posso dizer, como eu posso elogiar, de forma que esse elogio também seja construtivo para a formação dessa criança. Então fica aí, depois... Gente, eu penso que uma hora não dá para a gente... Não, pode mandar coraçãozinho se vocês querem saber o que fazer para elogiar de uma maneira construtiva, porque o elogio destrói, tá? E como? Ele destrói muito, tenha isso em mente. E para acalmar o coração das mães e das professoras que estão aqui, gente, nós temos uma capacidade para se adaptar. Tem mãe falando aqui, ai, o meu filho, quantas vezes eu gritei com ele. Se ele tem 30 anos, provavelmente você continua de vez em quando dando uns estouros em casa. Os estouros não é problema, mas se você tem consciência de que tem que se autocontrolar, a perfeição não chega nunca. Nunca. Mas a maneira de eu agir, porque eu quero mudar, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, essa sim é que faz a diferença. Então você fique tranquila. Eu errei? Agora você sabe como fazer direito. Porque o seu filho continua sendo seu filho, você tem o seu marido, a sua sogra, virão os netos. Então aproveita esse conhecimento para aplicar hoje em você, para que você tenha uma vida melhor e mais tranquila para poder se desgastar, porque essa linguagem que a gente está falando poupa você de muitos desgastes. E é necessário praticá-la, né, Maria? Até que ela chegue a ser comum para nós, né? Enquanto você falava, eu li aqui o comentário do Edson, que ele voltou lá no exemplo do suco, né? É isso mesmo, Edson, porque nós podemos fazer com que a criança reflita sobre as próprias ações. O que você pode fazer? Posso até oferecer ajuda. Como que eu posso ajudá-lo a pensar ou a perceber o que precisa ser feito para você não derrubar mais o suco? É devolver o problema para a criança. Muito bem pensado. Isso é muito positivo. A gente permite a tomada de consciência. A tomada de consciência é muito importante,
né? Quando nós estudamos, né, a questão do desenvolvimento moral, falar sobre a tomada de consciência é extremamente importante. Falar vamos usar assim um termo menos acadêmico, mas no sentido assim, você tem que arcar com as consequências dos próprios atos. É necessário. Educa. Então, eu não preciso ficar julgando, eu não preciso daquelas relações tão pesadas para o outro entender o que precisa ou não ser feito. Então, e aí, só fechando, muito bem colocado o exemplo do Edson, eu posso devolver a questão para a criança, acho que foi nesse sentido que o Edson descreveu o comentário, que eu li muito rapidamente, é nesse sentido, né? E serve para todas as situações de conflito. O erro é muito importante. Eu não posso dizer para o meu aluno... na minha época existia isso. Eu sei que ainda existe essa maneira de se comunicar, mas é muito triste quando o professor fala, você sempre erra, como você não aprende, como você é burro. Ainda existe fala nesse sentido, Maria. Na minha época existia a fileira dos burros, né, e dos inteligentes. Então, olha a representação de si. O que eu estou transmitindo para minha criança? Então, ela pode derrubar o suco, nós podemos errar. O importante é que nós vamos refletir sobre os nossos erros. Não tem problema junto com a criança, eu errei, eu não queria falar daquela maneira com você, eu estava muito brava, mas isso não me permite falar daquela maneira. Eu posso retomar com a criança, eu posso retomar com o outro, não tem problema algum. E, Sandra, eu sei que você trabalhou com crianças de risco também, né? Crianças e adolescentes. O que eu queria trazer é o seguinte, se você acha que o seu filho pequeno necessita de todas as atenções do mundo, você está redondamente enganada. Porque quando eles são pré-adolescentes e adolescentes, é o momento de você fazer outro tipo de estabelecer de relacionamento com o seu adolescente. A questão do adolescente é muito pouco discutida, como se ele, por ser grande, ter muita autonomia, saber responder, e não precisar mais de você para lembrar escovar o dente, sabe essas coisas que a gente fica com a criança, mas ele precisa de outro tipo de relação, de outro tipo de comunicação, que quando você estabelece essa linguagem descritiva, você pode conversar com ele, né, com autoridade e tirá-lo de muitas situações de risco, porque você está fazendo com que ele reflita a respeito. Né? Mas o adolescente é uma outra conversa que a gente caminha nesse sentido, nesse nosso mini curso, né? Porque a gente está abrindo possibilidades para fazer um aperfeiçoamento e ampliar essa questão das relações com a criança e o adolescente. Calma que vem novidade aí, tá bom? Exato. Mas é isso que a gente... E o que nós precisamos também, Maria, claro, que quando nós optamos, né, quando escolhemos o diálogo, no início eu disse assim, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha sempre, Maria. É com a criança, é com o adolescente, é com o adulto. Não é que eu durmo hoje, né? Então, assim, a minha fala é muito autoritária. Então hoje eu entendi que nós precisamos ter uma fala, né? Uma fala que deixa as relações menos pesadas. Então eu vou acordar e sou outra pessoa. E no início você disse muito bem, a gente precisa querer. Então, exige muito esforço da nossa parte, né? Fazer é uma mudança interna. Não adianta eu dizer, eu estabeleço, eu tenho, eu entendo, eu estudo, mas se na prática nós não fizermos. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, as crianças nos testam.
O adolescente nos testa, os filhos nos testam o tempo todo, não importa a idade do filho, né? Nós estamos sendo sempre testados. Eu volto a dizer, nós precisamos ter muita coerência naquilo que falamos e na forma que agimos. Tem que ter sintonia. Os pais, assim, às vezes me procuram, geralmente é mais mães, mas eu tenho tido muitos pais me procurando, pais, figura... É muito bom, eu amo, né? Porque você fala, olha, eles estão, né? Entende? Porque tá todo mundo em home office, né? Então, não é só a mãe que está em apuros, né? O pai também está em apuros, enfim. E o quanto a gente tem despertado essa questão do descrever e não julgar, né? E o que é muito importante? Quando a gente fala nessa questão da linguagem descritiva, essa linguagem, ela contribui, Maria, para a resolução dos problemas, não para se criar outros problemas, porque é muito comum, numa situação, um problema, ao invés de você resolver, você criar novos problemas. Um adulto, eu não sei se eu posso usar exatamente esse termo, pode até me ajudar, mas um adulto mal resolvido, ou um adulto... ele não resolve, ele cria novos problemas, né? A própria criança. Por exemplo, se eu digo para a criança, vamos pegar um pouquinho na questão das regras, não estava aqui no meu roteiro, mas eu não posso deixar de comentar. Nós construímos regras com as nossas crianças. Nós precisamos utilizar de uma linguagem que descreve a situação para cobrar uma regra. Então, o que é importante? Voltando lá na fala da Ana, os sentimentos permitidos. Não tem como a gente dizer, não pode sentir raiva, não pode sentir alegria. O sentimento é nosso, do ser humano. O que nós precisamos auxiliar as crianças? Porque, muitos adultos não sabem lidar com os próprios sentimentos. Então, volto a dizer a mesma fala, o que dirá as nossas crianças. Né? Então, como que nós vamos ajudar essas crianças? Ela pode sentir raiva? Pode. O filho pode ter raiva do pai, da mãe? A mãe, o pai pode ter raiva? Numa situação de conflito, é natural que a raiva aconteça, né? Aconteça. O que não pode são as nossas atitudes frente a esses sentimentos. Então, se eu tô com raiva, eu vou socar, eu vou bater, eu vou chutar. Não. É isso que nós precisamos, é nesse sentido que nós precisamos contribuir com as crianças. É clarear para ela. A Ana colocou essas questões na semana passada, né? E aí eu vou dizer, eu estou vendo que você está bravo. Diga com as palavras. Não se bate em ninguém, não se chuta ninguém. Mas eu posso dizer, como eu posso dizer que eu estou brava? Com certeza. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou adulta, eu não posso ficar brava. Não, eu posso. O que eu não posso é agir de forma inadequada. Então, eu posso dizer para minha criança que eu estou brava? Estou brava com o que eu vi, não é com ela. Mas é bravo com o que a gente está vendo. Ó, descreve, descritiva. Estou brava com o que eu estou vendo. Nesse momento eu prefiro me acalmar, depois nós iremos conversar. A mesma coisa a criança que está naquele choro, o seu choro me diz que algo não está... Eu não posso pedir para a criança engolir o choro. Engole esse choro! Chega! Tá chorando demais! Não dá. Mas o que eu posso dizer? O seu choro me mostra que algo está errado. Eu preciso que você se acalme para nós podermos conversar. Exato. Só que assim, Maria, eu peço para que a criança se acalme, eu tenho que retomar com ela. Eu não posso fazer vista grossa. Agora ela já se acalmou. Ok. Não é essa. E mesmo numa relação entre adultos, quando estamos nervosos, a gente fala, parou. Vamos nos acalmar, depois nós iremos retomar a situação. É isso mesmo. O que nós precisamos pensar? Nós, falando na relação adulto-criança, nós somos
os maduros, né? Nós somos maduros na relação. Então, eu não posso descer no nível da criança. Com certeza. Tá Por, certo. é, por exemplo, como eu estudei bastante a questão da linguagem, das sanções, dos conflitos, eu observava muito, Maria, criança em situação de birra ou, né, descontrolada, ao invés da mãe tranquilizar, a mãe também se descontrolava, chacoalhava o filho. É Isso, difícil. isso não contribui. Eu sou o adulto da relação, eu sou quem tem a maturidade e o controle naquele momento sou eu. Isso mesmo. Então eu A tenho que. Cico Ferbionda, ela tá colocando assim. E quando você adota, né, essa uma outra relação, de uma outra maneira de chamar a atenção dos seus filhos, as pessoas acabam julgando você, sabe, aquela mãe frouxa. Eu acho que deve ser isso Uhum. que essa a Ferbion tá querendo falar. Uma mãe frouxa que deixa fazer qualquer coisa. Não, o objetivo não é esse de modo algum. Muito. Aliás, a linguagem descritiva, Maria, não significa que nós vamos deixar com que o outro faça o que quer, o que deseja. Pelo contrário, a linguagem descritiva, ela coloca limites também no outro, coloca limites na criança. Então, eu não Uhum. posso dizer que seja frouxa, que seja, né? Olha, que mãe mole, ou ai, que mãe desnaturada. O importante é termos muito claro como estamos, né? Qual está sendo a nossa intervenção naquele momento. Exatamente. Para nós, isso tem que ficar muito claro. Agora, o que o outro pensa, naquele momento, é a nossa relação ali com o filho, ou com o aluno, enfim, né? Então, a gente tem que ter muito claro esses princípios, né? Por que estamos falando da linguagem? Não significa que a criança vai fazer o que ela queira, o que ela deseja, pelo contrário. Usar da linguagem descritiva também, Maria, requer da nossa parte muito estudo, no sentido assim, tem hora que nós ficamos tão nervosos que a vontade que tem é chutar o balde, Ah, assim como o outro. Por que o outro pode falar palavrão e eu não? Vou chutar o balde, né? É nesse momento que você mostra o seu equilíbrio. Porque chutar o balde e falar palavrão nada vai resolver a situação, o problema. é isso mesmo. Então, o que nós precisamos, né, na nossa relação, mostrar para a criança? É isso mesmo. E Isso é aí, muito legal. por exemplo, é comum dentro de casa, a mãe fala: Joãozinho, seu tênis está no meio da sala. Joãozinho, olha a bagunça, os seus carrinhos espalhados. Ao invés disso, Joãozinho, como você é bagunceiro, eu tô cansada de falar todo dia, né? Vamos dizer assim, o sermão. Uma educação autoritária, ela é baseada no sermão, a gente sabemos disso, né? Não é para usar de uma linguagem que descreva. Então você diz assim, Joãozinho, vejo que o seu tênis está no meio da sala, seus carrinhos espalhados pela casa. Quando a gente descreve a situação, a gente permite que a criança entenda, que ela tome consciência, putz, larguei tudo largado, deixei tudo jogado, largado, que bagunça que eu fiz. Mas ela toma a conclusão. O outro que precisa concluir a fala. Agora, é comum também as mães, né, fazer, eu vejo, fala, a mãe vai lá, já que o Joãozinho não guardou, a mãe vai lá e E guarda. guarda. A mãe pega o tênis, a mãe pega os carrinhos, aí a mãe fez tudo. Então, além dela se desgastar na fala, ela foi lá E e fez fez. tudo pelo outro. Ou seja, aquilo que ela morreu de gritar, espernear,
ela mostrou para ele, olha, não tem problema não, eu vou lá e eu arrumo. Uhum. Exato. Por exemplo, quando a gente fala, né, porque nós estamos falando aí, vamos lá, de regras, né? Temos regras na nossa casa, a nossa casa não pode ficar bagunçada. Primeiro que a gente sempre deve construir, aliás, eu acho que aí fica uma outra live também, né, Maria? Como construir regras para as crianças, né? Mas, enfim, eu me lembro que no início da minha carreira, e aí eu não preciso dizer há quantos anos atrás, né, Maria? O tempo é um mero detalhe. Eu me lembro que eu entrava em sala de aula, minha primeira turminha foi uma turminha. Minhas alunas, meus alunos conhecem essa minha realidade. A minha primeira sala de aula foi com crianças de 3 aninhos. O meu primeiro dia de aula, Maria, todos os cartazes estavam elaborados. Então, o meu cartaz de regras estava lindo, maravilhoso. Não bater, não correr, não gritar, não, né? Não, 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 não. E a criança, aliás, eu fui estudar o curso do PROEP, o curso do desenvolvimento moral, tanto com a professora Orli como com a professora Thelma, exatamente por essas angústias que eu tinha em sala de aula. Aí eu tinha lá meu cartaz cheio de não, 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 não. Mas minhas crianças batiam, minhas crianças corriam, minhas crianças mordiam. E aí eu falava assim, olha para o cartaz de regras. O que está escrito? A criança tinha 3 anos, ela não sabia ler, Maria. E eu falava, né, tinha essa... Aí eu falava assim, tá vendo? Tá escrito, não pode correr, você tá correndo. Eu aprendi tudo isso a partir dos meus erros. Olha como o erro ele é construtivo, como ele é importante. Né? Quando eu disse lá no início, ninguém nasceu professor, ninguém nasceu pai e mãe, não existe receita pronta. Mas como é importante aprendermos com os nossos erros. E a partir dessas angústias, porque com crianças de 3 anos eu construía cartaz de regras e elas faziam tudo aquilo que lá no meu cartaz dizia que era proibido. E aí eu aprendi também que nós precisamos, olha a linguagem, não correr, não bater. Eu preciso sempre, primeiro, só se constrói uma regra a partir de um problema. No meu primeiro dia de aula já estavam todos, né? Os problemas. Todas as regras elaboradas. E aí usar sempre das palavras positivas. Então, anda-se devagar, fala-se baixo, trata-se bem as pessoas, né? É a linguagem, Maria, que está envolvida, né? Então, o professor precisa ter muito claro isso, o quanto ele precisa descrever os fatos, as situações, e parar de falar referindo-se à criança. Isso é muito sério. Sandra, tem uma pergunta aqui da Fernanda Badway. Ela pergunta, vocês acham que a criança realmente testa os adultos? Veja, esse testar o adulto não é com aquele sentido assim, hoje eu vou pegar, né? Não tem essa intenção. Isso. Mas esse teste que a criança faz é o quê? Ela vai percebendo até onde ela pode, é permitido ela ir. Exato. E assim, é ingênuo da sua parte achar que a criança não tem inteligência de, se eu chorar bastante, então eu ganho aquilo que eu quero. Por isso que muitas crianças fazem birra, porque no desespero, né? Aquele choro, aquela birra, amanhã tofa. Então, até então, aquilo que não podia ser feito, passou a poder, porque ela usou o choro e ela percebeu, essa regra, né? Dependendo do que eu fizer, eu consigo. E se a mãe não percebe isso, se agrava cada vez mais a relação da mãe com a criança, porque efetivamente ela começa a pensar em todas as estratégias que ela pode para conseguir aquilo que ela quer. Exatamente. Essa criança é ruim? Não, ela não é ruim.
Ela está usando aquilo que ela tem como referência para conseguir o que ela quer. É uma Exa- adaptação ao meio. Exatamente. E o quanto é importante esses momentos, né, Maria? A gente precisa aproveitar esses momentos para entender o que nossas crianças estão precisando aprender. É exatamente esse o Aham. caminho. Por exemplo, os conflitos, é muito comum também numa situação, vamos pensar, dois irmãos que são pequenos, com pouca diferença de idade, ou até mesmo, né, uma diferença maior. Quando eles brigam, qual é o papel, né, vamos dizer assim, vamos pensar que não existe o certo e o errado, mas o que é mais assertivo, né? Quando a mãe, então lá duas crianças, né, dois filhos estão brincando de carrinho, começa a brigar porque um quer o carrinho que o outro está brincando, aí começa aquela gritaria, eu quero, é meu, aí um bate no outro, a mãe vem e tira o carrinho. Nenhum e nenhum Nem outro. Vamos dizer que esse é o caminho mais fácil, né? Mas ao invés dessa atitude, prefira se aproximar dos seus filhos e dizer: eu estou vendo que vocês estão com problema. Os dois querem o mesmo carrinho na mesma hora. Como podemos resolver essa situação? Deixa as crianças pensarem. E pode ser que eles tragam aí ideias absurdas. E a gente vai trabalhar em cima. Ele é mais, vamos dizer assim, exige mais da gente, né? Porque ele pode dizer: então, mãe, pega esse carrinho e joga no telhado. Mas será que se nós jogarmos esse carrinho no telhado vai resolver a situação? Precisamos fazer com que as nossas crianças pensem. Isso aí. E se eles não conseguem chegar a uma conclusão, enquanto adulto da relação, eu posso dizer: que tal, então, se nós pegarmos esse carrinho e, sei lá, marcar, cada um fica um tempinho, ou junto com esse carrinho, quais outros nós temos para brincar, né? É isso que é importante. Fazer com que as crianças pensem. E eu não preciso chegar: vocês de novo estão brigando por causa do mesmo carrinho, todo dia é isso, vocês não têm dó de mim, eu tô cansada. Aí, olha toda a confusão, né? Então, descrever, eu tô vendo. Teve uma situação que eu vivenciei uma vez, Maria. Uma criança estava num brinquedo da escola e esse brinquedo estava quebrado. A professora sentada no muralzinho do tanque de areia, né? E ela dizia assim: fulano, desce. Não desço. Desce. Não desço. Desce porque eu tô mandando. Não desço. Naquele momento eu me aproximei da criança e disse assim: o brinquedo está quebrado. Você pode se machucar. Você vai descer sozinho ou você prefere a minha ajuda? E quando eu disse isso, a criança falou para mim: quero sua ajuda. Falei: muito bem. Eu dei as mãos e falei: 1, 2, 3 e... pum! E a professora ficou me olhando, né? Me aproximei novamente da professora, conversei com ela, porque olha a linguagem autoritária, que é diferente de uma linguagem que emite a nossa autoridade, né? O autoritarismo. Então, desce, não desço, desce porque eu mando, desce porque eu tô mandando. Não é construtivo. Você está batendo de frente com a criança, você está entrando no mesmo nível, né? Exato, você está se igualando à criança. Então, dê opções, trabalhe com opções. Né? Por exemplo, a criança que tem medo de tomar injeção, então, tem que usar da linguagem descritiva. Então, olha como é diferente, não é que vai fazer tudo o que ela deseja, mas eu vou dizer para ela: eu sei que você tem medo de injeção.
é ruim mesmo? Você prefere tomar injeção de mão dada comigo? Prefere sentar no meu colo, fechar os olhos? Mas eu estou dando a opção de não tomar a injeção? Sandra, você sabe que essa história da injeção, meu filho era pequeno, devia ter uns 4, 5 anos, e tinha que tomar uma vacina, uma injeção, alguma coisa. Eu falei assim, ó, vai doer, é uma agulha, você sabe que dói, né? Ele falou assim, eu não quero. Eu falei assim, infelizmente não tem opção. Aquela história, você quer que eu segure a sua mão ou, né? Ele falou assim, eu vou espernear. Eu falei assim, filho, se você for espernear, eu vou ter que te segurar entre as pernas. Ele falou assim, então eu prefiro. Então eu prefiro. Então Ok, segure entre as pernas. eu segurei, gente, com toda a força do mundo, porque ele já tinha me falado, eu vou espernear, eu prefiro que você me segure. Então tá. Ótimo, tudo Aí bem. terminou, tá, não sei o quê. Mas veja que não foi desgastante, Maria. Não, mas assim, Resolveu. né? Passou. E assim, vou fazer o quê? Né? É exatamente isso. É a mesma ideia. É uma picadinha, não dói. Dói. A picadinha dói, né? Então, é a mesma coisa, eu me lembro também, não é sobre injeção, mas só pensando na uma mãe, o filho estava falando muito palavrão. E fala palavrão, e fala palavrão, jogando videogame, fala, a mãe virou e falou assim, próximo palavrão que você falar, eu vou lavar sua boca com sabão de coco. Eu vou limpar, arrancar todos esses, tirar todos esses palavrões da sua boca. E assim ela fez. Aí ela virou e falou assim, agora você não vai mais falar palavrão, porque eu lavei, eu limpei, não tem mais palavrão. Não deu meia hora, o filho falou palavrão de novo. Então, veja, como trabalhar essa questão, né, do palavrão. A criança precisa entender quais são as palavras adequadas ou não. Isso mesmo. Seja no momento de jogo, seja no momento, enfim, né? Quais as palavras que precisamos utilizar. Então, assim, Maria, fechando essa primeira parte, eu não sei aí o tempo que nós temos. Sandra, a gente tem 7 minutos e eu só quero dar um recado. Olha, eu pedi para a Cacá colocar aqui um link. Esse link é a surpresa. Com esse link você consegue... Eu vou mandar no direct para vocês, então quem está assistindo a live vai receber o link, se não conseguir copiar aqui agora, mas depois eu mando pelo Instagram no direct. Se você quiser, você vai conseguir participar de um grupo que eu estou formando para a gente poder falar sobre relações e comunicação com a criança. Vocês vão receber dicas a esse respeito, tá? Se não der, não tem problema. Mas só quem está assistindo aqui hoje sabe que o link que eu estou enviando é especialmente para aqueles que estão na live. Legal? Sandra, nós temos 7 minutos, né? Para terminar, eu tô dando uma olhadinha aqui de mães que estão falando assim, olha, sou autoritária, tô fazendo tudo errado. Não tá, calma, não é assim. A gente vai vivendo, né? Uma vez, um dia de cada vez. E aí, não tem problema. O que importa são essas reflexões e a partir delas nós mudarmos a nossa prática com os nossos filhos, né? Com os nossos alunos, com toda e qualquer pessoa. Só fechando essa primeira parte, o que então todos precisam ter em mente que o princípio básico da linguagem descritiva, Maria, é falar com a situação, não com a personalidade e o caráter do outro. E aí, Maria, é muito importante também a gente entender que nós precisamos caminhar em direção ao sentido dos sentimentos do outro, e não no sentido contrário. Então, quando a gente diz é só uma picadinha, não dói, né? Por exemplo, a linguagem ajuda a
que o outro perceba que ele está sendo entendido, né? A linguagem descritiva. Uma outra questão que eu acho muito importante, é muito comum alguém vir falar algo para nós, lamentar, enfim, e nós contar uma história mais triste ainda. Ai, Isso acaba, né? Porque o outro, na verdade, quando conta algo para você, na verdade, ele só quer ser acolhido. E nós, para acolher, a gente não precisa contar algo mais triste ou pior do que a situação do outro, porque a situação do outro é dele. E a gente não tem como medir se é pior ou não, porque depende de cada pessoa, né? E uma outra situação que eu acho muito importante é quando, por exemplo, não negar o desejo da criança. Um exemplo rápido para ilustrar. Quando eu vou ao supermercado com meu filho, aí ele fala, eu quero chocolate, eu quero bala, eu quero Danone, eu quero isso, eu quero aquilo. Dá para a gente comprar tudo? E não, nem falo na questão financeira, tá? Porque pode ser que eu tenha condições de comprar tudo. Mas se nós estamos falando em educação, né, em educar, para que seja um adulto mais assertivo, não tem problema nenhum você comprar tudo, mas vamos lá pensar, você que ainda trabalha a questão do consumo, né? Educação né? do consumo, né, Maria? Então, eu não preciso negar o desejo da criança, mas eu posso dizer que bom seria se pudéssemos encher a nossa casa, a nossa despensa de chocolate, de Danones, mas hoje você vai escolher um só. Você vai preferir o chocolate, aqui eu estou levantando uma situação hipotética, você prefere o chocolate ou o Danone? E pode ser que a criança fique brava e diga nenhum. Ok, é uma opção que você tem também, de não querer nenhum. E é muito comum que aí a criança pense e fala assim, tá bom, eu quero chocolate. Ok, então hoje levaremos o chocolate. Mas eu não preciso negar o desejo do outro. Tá certo. Isso também é muito... Oi. Sandra, a Gonçalves Andresa perguntou em relação ao sair do brinquedo. Ela colocou, mas e se ele perceber que o brinquedo não está quebrado? O problema é que naquela situação o brinquedo estava quebrado. Não faz sentido você mentir para a criança e falar, sai daí porque o brinquedo está quebrado. Exato. O problema naquela situação específica é porque realmente ele estava quebrado e era a criança corria o risco. Exato. Então eu não posso deixar. E também não posso ficar desce, medindo força. Eu preciso ter uma atitude que contribua para que essa criança desça e não se machuque. E nesse caso, se ela falasse não vou sair, ela falou assim, é a questão de dar a opção, mas eu adulto não posso deixar ela correr risco, eu vou ter que tirá-la esperneando ou não. Exato, exatamente isso. Se ela não aceita, se ela não aceita a sua opção, Maria, então assim, eu vou resolver por você. Eu não posso deixar que você se machuque. E agora eu preciso que você desça. Isso é autoridade. Porque quando entra a mentira no meio, esquece que você já... Não, já tá errado, exato. Já tá errado. Pode. Exatamente isso. Se chama chantagem. Exatamente, a chantagem emocional, não pode, né? E aí, assim, evitem palavras de acusação ou ataque. E também, o que eu fecho, talvez, eu fecho com essa reflexão, Maria. O maior princípio da linguagem é construir e não destruir. Não vamos destruir a imagem que a criança tem de si mesma. Não vamos destruir uma relação que pode ser muito prazerosa, uma relação harmônica. Não vamos destruir. A linguagem tem esse poder de destruir. Então, nós precisamos canalizar a linguagem para a construção e não para destruir. Isso é muito importante. Exatamente. Refletir. Gente,
A gente vai ter bis disso, tá? Nós vamos preparar a segunda parte desse mini curso, porque a gente está tendo muito pedido e daqui a pouco vai cair. Sandra, muito obrigada por você estar aqui hoje. Nós tivemos assim muita participação, suas palavras foram maravilhosas e está convidada para outra rodada, né, com a gente. Eu que agradeço, Maria. Muito obrigada, eu agradeço a participação de todos, porque é muito prazeroso compartilhar o nosso conhecimento. Isso mesmo. Gente, um beijão para todos vocês e eu mando no direct, só para quem tá aqui, tá? Beijo grande. Legal. Beijo, obrigada. Boa noite. Tchau, Maria.